Saudações literárias, aqui escritor Sacolinha para mais uma edição do Trajetos, podcast de literatura, mas nem tanto. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial que está vindo diretamente dos Estados Unidos. Recebeu seu doutorado em 2014 na Universidade de Texas, com formação em produções literárias e culturais contemporâneas latino-americanas e brasileiras. Atualmente ele faz parte do corpo docente do Departamento de Línguas e Culturas Globais da Howard Universidade, onde ministra cursos de língua portuguesa e cultura popular brasileira, que incentivam os alunos a se envolverem mais com a América Latina. E ele tem outras curiosidades também, inclusive hoje, vindo para cá, eu descobri que ele trabalhou como mormon no Rio de Janeiro, a maior parte do tempo, durante 2 anos. E viveu no Rio de Janeiro durante 2 anos também. Hoje estamos recebendo aqui o Eliseu Jacob. Seja bem-vindo, meu querido. Como é que você está? Como é que está a vida? Estou bem, muito obrigado pelo convite hoje. Estou muito animado de estar aqui a conversar com você sobre minha pesquisa, sobre o que eu faço lá na Universidade de Howard e a minha trajetória também. Estou animado. Legal. Você veio a primeira vez no Brasil em 2012, foi isso? A primeira vez que eu vim ao Brasil foi em 2000. Como você mencionou, eu era... Não, como pesquisador. Como pesquisador, sim. Foi em 2011. 2011, foi quando a gente se encontrou a primeira vez. Foi a primeira vez que eu encontrei você aqui em Suzano. Acho que foi aqui no Centro Cultural, no centro aqui de Suzano mesmo. Na época eu era aluno de doutorado. Então eu queria conhecer muito sobre a literatura da periferia aqui de São Paulo. No último ano da graduação em 2007, comecei a pesquisar, porque eu queria conhecer realmente a literatura contemporânea urbana do Brasil. E isso foi através de outros escritores como Carolina Maria de Jesus, que eu li também como em 2004 ou 2005, Plínio Marcos, João Antônio, da geração dos anos 60. Entendi. Então eu queria conhecer mais os escritores da época agora. Então já faz aí 11 anos que a gente se conhece aí, desde o primeiro encontro, 11 anos. Sim, 11 anos, sim. Faz tempo. Feliz em saber que você faz parte dos meus 20 anos de literatura, feliz. 20 anos de carreira. Legal. E quem é o Eliseu? Fala aí, é casado, tem filhos? Qual que é a sua origem? Sim. Conte tudo aí pra gente aí. Tá, bom. Todo mundo sempre fala isso, que eu tenho um nome um pouco esquisito, que eu tenho Eliseu. E o sobrenome em inglês, Jacob. Jacob. Se não me engano, Jacob lembra bastante um personagem. A minha companheira, Alande, ela é muito fã daquele Lost, daquela série Lost. Sim, eu conheço essa série. Tem um Jacob lá, né? Tem sim, um dos personagens principais. O nome dele era Jacob também. Para mim, antes de você pronunciar o seu sobrenome, para mim você era o Jacob. Eliseu Jacob. Acho que todo brasileiro fala assim, Jacob. Acho que quando eles veem o nome, que tem esse consoante forte no final. Então, todo mundo gosta de falar Jacob. Mas sim, meu nome vem... Bom, meu primeiro nome, Eliseu, vem de meu bisavô, que minha mãe é de Guatemala. Mesmo que eu nasci nos Estados Unidos, meu pai é americano, minha mãe é de Guatemala, migrou para os Estados Unidos. Então eu tenho esse nome em casa, eu cresci falando espanhol e inglês, uma casa bilíngue. Então essa foi uma coisa que a América Latina sempre teve um lugar muito importante em minha vida desde pequeno. Então, você chegou a ter muito problemas na rua quando você andava com a sua mãe? Só com você e sua mãe? Porque aqui no Brasil a gente tem muito disso, né? A minha cunhada, ela é negra, casou com um homem branco e ela tem uma filha branca. E muitas vezes ela está andando no ônibus e as pessoas perguntam assim, é sua babá? É sua vizinha? É cuidadora? Sim, isso aconteceu comigo também, que em Guatemala a maioria das pessoas são de descendência indígena. Então, minha avó era indígena, só minha mãe era mais morena. Então, eu sou com loiro com olhos azuis. Isso é bom falar, porque tem gente que não está assistindo. Então, quando eu era criança, eles me vêem na rua, então sempre pensava que ela era o babá, algo assim, porque lá tem o estereotipo que a mulher da América Latina é imigrante faz esse tipo de trabalho nos Estados Unidos. Então sempre tinha essa ideia de
como é que ela é a mãe dele. Então eu sempre tinha essa ideia de questões raciais, ideias da identidade, sempre foi uma coisa desde pequena que sempre me marcou muito. Sim. É mais uma prova de que o racismo é universal, né? Sim, ninguém pode escapar do racismo, seja nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa, sim. Sim mesmo. Beleza. E hoje você é casado? Sim, eu sou casado. Estou com minha esposa desde 2004. Estamos juntos. Ela também é professora na mesma universidade de Howard. Ela também é de descendência mexicana. Qual que é a área dela lá na universidade? Ela também trabalha no departamento de inglês. Ela faz cursos sobre escrito, acadêmico, mas ela tem uma formação em antropologia, estudos culturais. Ela já veio aqui ao Brasil algumas vezes comigo também no passado. Então, esta é a terceira vez que ela veio ao Brasil esta vez. Sim. E você é de uma família de quantos irmãos? Somos 6 irmãos em total. 3 irmãs e 2 irmãos. Bom, eu sou o terceiro irmão, sim. Somos uma família grande, sim. O único louco da família que foi para a área da educação foi você? Ou tem mais alguém? Bom, na universidade sou eu mesmo, mas eu tenho 2 irmãs que se viraram professora na rede pública, como ensino médio, mas só foi eu que realmente tinha esse interesse em continuar com os estudos até o doutorado. Bom, eu sempre gostava muito da escola desde pequena, sempre gostava muito de ler livros. Você estudou em escola pública? Sim. Depois foi para... Tá. Sim, desde ensino fundamental até o doutorado, sempre fui em escola pública. Então, essa é uma coisa que me marcou muito também. A Howard é pública? Bom, na verdade, Howard é privada. Privada. Bom, tem uma história interessante, porque Howard foi a única universidade privada fundada pelo governo federal. Então, e como eu mencionei antes, Howard é uma universidade negra. E tem mais ou menos 100 universidades negras nos Estados Unidos que foram fundadas no final do século XIX, depois da abolição da escravidão. Deixa eu pedir uma pausa aí antes de você contar um pouco dessa história aí. Tá. Só para a gente entender como é que você chegou até aqui hoje, né? Tá. Porque hoje você pesquisa literatura marginal, periférica, Sim. os movimentos de periferia aqui do Sim. Brasil e América Latina. O que fez você se interessar por esse movimento, né? Você chega na universidade, você já chega com essa ideia ou, enfim, foi algo que foi vindo naturalmente? Acho que foi algo mais naturalmente, sim. Bom, eu sempre tinha um interesse na literatura. Desde pequena, eu sempre li os livros lá em casa. Ia muito na biblioteca pública também. Então, eu sempre tinha um interesse muito nos livros, na arte. Então, foi... e também, como eu falei, também sempre tinha essa conexão com a América Latina, através de minha mãe. Então, eu sempre tinha essa ideia de como a arte e a literatura podem ter uma função social. E, na verdade, quando eu entrei na universidade, eu comecei a estudar engenharia. não comecei com a literatura. E a razão por isso foi porque no ensino médio eu sempre estava bem alta nas matemáticas, nas ciências, então os professores sempre me encorajavam para ir para engenharia, ciências. Mas quando eu entrei na universidade, não sentia muita afinidade com a engenharia. Sempre estava lá na biblioteca lendo livros de literatura, ficção. Então eu finalmente mudei de minha disciplina para literatura, para letras, especialmente literatura latino-americana. Isso por conta da paixão pela leitura? Pela leitura. E também eu sempre tinha essa curiosidade do engajamento social, da literatura, da arte também, que foi uma coisa que eu sempre tinha desde jovem também, sempre tinha essa pergunta sobre como podemos mudar o mundo. Eu sempre era meio idealista, desde pequeno também. E nessa época aí tinha algum autor brasileiro que chamava muita atenção? Bom, quando eu era um missionário mormon aqui no Brasil, eu conheci Machado de Assis. Na época eu estava perguntando para as pessoas, quem é um escritor importante aqui no Brasil? Então alguém me falou, tem que ler Dom Casmurro, de Machado de Assis. Então essa foi a minha introdução à literatura brasileira, Dom Casmurro. Isso foi nos anos 2000, 2001? Como 2001, sim. Certo. Então quando eu estava aqui como missionário, eu até fui numa livraria e comprei o livro. E essa uma curiosidade bem rápida mesmo. Por que você virou mormon, ficou 2 anos aqui no Brasil? Você estava buscando o quê?
que... Bom, eu nasci, quando eu nasci, meus pais já eram da igreja mormon também. Então, foi uma coisa que nasci dentro da religião. Então, não foi uma coisa que não escolhi essa religião. Foi uma coisa que fez parte de minha família, meus pais. Então, desde que era criança, frequentava a igreja mormon. Então, é uma coisa bem comum para os jovens, especialmente os rapazes, quando têm 19 anos. Eles vão por 2 anos como missionário para talvez outro país, outra região do mesmo país. Como se fosse um alistamento da religião, né? Sim, um alistamento. Você não escolhe onde você vai. Então, eu não sabia que eu ia para o Brasil. É a igreja que decide onde você vai. Entendi. Então, cheguei aqui no Brasil, me apaixonei pela cultura, pelo idioma. Aí leu Machado de Assis. Li Machado de Assis. Então, quando eu voltei, entrei na faculdade. E como eu já falei, comecei na engenharia, mas não sentia muita conexão com essa disciplina. Estava sempre lá na biblioteca lendo livros de ficção e também de literatura brasileira e América Latina. Então, finalmente, mudei de disciplina para letras e estudos latino-americanos. E quando eu estava naquela disciplina, comecei a conhecer outros escritores como Carolina Maria de Jesus, até Josanir, que escreveu o livro Diário de um Detento. Eu li também quando eu estava na graduação. Então, tudo isso teve um impacto muito importante em minha formação. Então, eu comecei a ter curiosidade de outras literaturas contemporâneas no Brasil, como Carolina Maria de Jesus, como Josanir. Então, eu comecei a pesquisar no último ano da graduação, como por volta de 2007. E na internet encontrei o termo literatura marginal. Eu disse, que é isso, literatura marginal? E encontrei o nome Ferrez. Então, eu comecei a pesquisar um pouco. Isso foi 15 anos atrás, então naquela época não era tão conhecida como hoje. Sim. A literatura da periferia. Então, quando eu entrei na pós-graduação, comecei a pesquisar um pouco mais. Então, finalmente, quando eu cheguei no doutorado em 2010, 2011, falei, bom, eu tenho que ir ao Brasil para conhecer onde está sendo produzido esta literatura, não somente lendo o livro. Sim. Você está falando aí, eu tô pensando que a gente teve uma conexão nesses anos aí de 2002, 2001, 2003, 2004, porque eu começo a ler em 2002, para passar o tempo no trem, e aí eu descubro que ler é da hora, e aí eu tô lendo de tudo, daqui a pouco eu tô lendo Adelaide Carraro, que era uma escritora brasileira, que foi assessora do Silvio Santos e tal. Aí depois eu chego em Diário de um Detento, do Josenir. Daqui a pouco eu leio o Carandiru, do Drauzio Varela. Cidade de Deus. E aí eu começo a identificar que esse é o tipo de literatura que eu gosto não só de ler, mas de escrever também. Até que em 2003 eu conheço a Carolina Maria de Jesus através do Diário, né? Aí corro atrás dos sebos, assim, de todos os livros. Fico o dia todo garimpando os sebos para ver se eu encontro livros da Carolina. Inclusive, eu achei muitos livros que hoje estão valendo horrores, né? Porque não tem ainda novas edições. Sim, tem. E aí, quando meados de 2003, eu começo a levar a literatura de uma forma mais séria. Mas o meu primeiro livro vem mesmo em 2005, né? Sim. Que é o Graduado em Marginalidade. Em 2007, você tem contato com a literatura marginal. Sim. Nessa época, aí já tinha até saído a edição... Coleção Literatura Periférica da Global Editora, onde participa eu, Sérgio Vaz, Alan da Rosa, Dinha e Alessandro Buzo, a primeira edição, né? Foi justamente nessa época aí. Ok, Eliseu, então entendemos aí como você chegou até a universidade, as suas origens. Eu queria perguntar agora um pouco da história da Howard, né, da universidade. Eu trouxe um trecho aqui para ler de um livro que eu, inclusive, vou indicar hoje aqui, mas eu vou falar dele depois. Eu queria só ler um trecho para a gente entrar na história da Howard. Tá. 2019 e depois mais intensamente em 2021, eu fiz algumas inserções por meio virtual com a Universidade de Brown, né? Sim. Onde tem, acho que esqueci o nome da educadora de lá. A professora Leila Lennon. Isso mesmo. Você conhece ela muito bem. Isso mesmo. Ela, o esposo dela, fizeram Jeremy, contato. Isso. E eu fiz algumas palestras, né, pela internet, pelo Zoom, né, pelo Google Meet e tal. E aí eu me surpreendi agora, eu acredito que eles sabem dessa história, lendo este livro que eu vou indicar aqui hoje, onde tem um trecho que diz o seguinte. Aqui está falando um pouco de quem financiava, né, a escravidão
quem financiava os navios negreiros. E aí tem um trecho que diz o seguinte: John Brown, da família fundadora da Universidade Brown, na cidade de Providence, hoje um grande centro norte-americano de estudos da escravidão, era traficante de cativos. Então, o John Brown, né, que é da família fundadora da Universidade Brown, ele era um grande traficante de cativos, financiava, inclusive, navios negreiros. E eu me surpreendi porque eu fiz essas palestras assim, sem saber da história de Brown. Claro, sabendo agora ou não, eu continuo participando. Mas eu me surpreendi porque uma universidade onde tem a sua maioria negra, né, de participantes negros e tudo mais, tem um pouco dessa história. E qual que é a história da Howard? Sim, Howard tem uma história bem interessante. Só para falar rapidinho, como você falou, Brown University tem essa história com a escravidão. E agora, ultimamente, nos Estados Unidos, tem um movimento nos últimos 5 ou 10 anos de recuperar essa história de várias universidades que têm essa conexão com a escravidão, como o Brown. Tem outras universidades importantes que têm o fundador era traficante de escravidão. Então, muitos dos descendentes dos próprios escravos agora estão pedindo recuperação, talvez seja monetária, pelas universidades por se beneficiar através da escravidão para a fundação daquelas universidades. Então, essa recuperação é o que? Uma indenização? Sim, talvez uma indenização. Às vezes, eles pedem para a universidade também, talvez, criar um centro de estudos de negros ou sobre estudos de escravidão para ter esse reconhecimento dessa história que passou, porque por muitos anos eles tentaram de apagar essa história, porque não queriam... não convinha. Não convinha com a imagem de uma universidade onde tem aprendizagem, conhecimento. Então tem esse movimento. Bom, mas para falar sobre a Universidade de Howard é bem interessante porque, como falei antes, é uma universidade negra. E nos Estados Unidos tem mais ou menos 100 universidades negras. No final do século XIX, depois da abolição da escravidão foi por volta de 1865. E, bom, depois da abolição, vários estados, especialmente os estados do sul do país, queriam manter uma política de segregação racial. Então, para fazer que os alunos negros pudessem ir na universidade e estudar, o governo federal e outros ONGs ajudaram a criar universidades separadas para os alunos negros. E esses alunos negros foram muito importantes porque foram os primeiros a ser professores nas comunidades negras depois da abolição da escravidão. A Universidade de Howard foi fundada em 1867. Talvez a universidade negra mais conhecida nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, muitos acadêmicos negros. 1867? Sim, tem mais... um ano depois que foi abolida a escravidão? 2 anos depois, 2 anos sim. depois. Nossa. 2 anos depois, sim. E muitas pessoas ficam surpreendidas saber que Howard tem mais de 150 anos de existência, uma universidade. Se vocês aboliram a escravidão lá em 1866... né? E em 1867 já tinha uma universidade. A gente ainda estava discutindo se ia abolir a escravidão ou não, e só aboliu a escravidão que 22 anos depois. Sim. Então, não tem nem como a gente não se surpreender. É verdade. Não, às vezes eu fico... É uma coisa bem impressionante ver como naquela época eles fundaram universidades e outras instituições para que os alunos negros pudessem ter esse acesso ao conhecimento, à aprendizagem. E só uma curiosidade. No dia depois que aboliram a escravidão, no dia 14 de maio de 1888 aqui no Brasil, os recém-libertos estavam preocupados onde e o que eles iam comer. Sim. Eu tive uma curiosidade agora, assim, como que esse pessoal, um ano depois, lá nos Estados Unidos, chegaram até a universidade? Eles foram até a universidade porque eles já tinham lugar para morar, já tinham o que comer? Como é que foi essa inserção? Bom, tinha mesmo problema nos Estados Unidos também. Tinha muitas comunidades depois da abolição, onde vamos trabalhar, onde vamos comer. E também depois da abolição, o governo federal também criou o que se chamava Freedmen's Bureau, como uma agência de pretos livres, de assim dar recursos. Uma assessoria,
Infelizmente, essa agência só durou por como poucos anos, por causa de resistência de membros do Congresso. Mas o propósito da agência era para se dar apoio para os recém-liberados da escravidão. E, na verdade, na Universidade de Howard, a primeira turma não foi alunos negros, foi mulheres brancas. As filhas do fundador, que se chamava Otis Howard. Ele foi um general no exército americano. Ele foi o diretor dessa agência para os recém-liberados negros nos Estados Unidos. Então, a primeira turma, na verdade, foi mulheres brancas. Mas depois disso, começaram a receber alunos negros. E o propósito da Universidade de Howard nos primeiros anos foi para formar educadores negros para ir nos bairros e comunidades negras para estabelecer escolas, dar educação para essas comunidades. Então, esse foi o propósito no início da Universidade de Howard, nas primeiras décadas, sim. Eu fico pensando aqui, né? Você tem a atração principal, que é a Sim. universidade, você precisa ter um público para isso, né? Tem, E se eles foram libertos um ano antes, será que deu tempo de eles aprenderem as questões básicas, né? Como a língua inglesa, como matemática, enfim, para aí sim poder entrar na universidade e acompanhar a partir dali, né? Sim. Agora eu costumo entender agora eu começo a entender um pouquinho do avanço dos Estados Unidos, né? Porque eu sempre digo aqui no Brasil que a gente está atrasado pelo menos uns 30 anos. Isso se deve muito à ditadura, né? Culturalmente ou educacionalmente falando, a gente está uns 30 anos atrasado, né? Enquanto a gente aqui ainda está discutindo se é a favor ou não do aborto, né? Inclusive o homem dizendo se é a favor ou não do aborto, né? Enquanto a gente ainda está discutindo o racismo, os Estados Unidos, os negros já estão ganhando milhões cantando rap, porque aqui o rap ainda discute se é legal ou não o rap ganhar dinheiro, né? E lá os caras fazem clipe com corrente de ouro, não é alugada igual aqui. Aqui a galera, para fazer clipe de funk, de rap, tem que alugar corrente de ouro, alugar um carro e tudo mais. Então, dá para entender um pouquinho desse avanço dos Estados Unidos. Eliseu, você explicou um pouco do porquê a literatura brasileira, né? Do porquê a literatura de periferia. E o seu trabalho é um trabalho de pesquisa, de investigação. E na pesquisa e na investigação a gente está tentando descobrir algo, a gente procura descobrir algo. O que você tem descoberto da literatura brasileira, sobretudo da literatura de periferia e literatura marginal? Bom, da literatura da periferia, uma coisa que tenho descoberto é a qualidade da literatura. Qualidade. Sim, a alta qualidade da literatura que está sendo produzida aqui nas periferias. E até outro dia eu estava conversando com outro poeta lá na Zona Sul, o Berê Goulet. Ele é um poeta que faz parte do Sarau do Binho. E ele fez uma pergunta parecida para mim também. E eu expliquei para ele que uma coisa que eu acho interessante de São Paulo, a quantidade e qualidade de literatura sendo produzida nas periferias aqui é uma coisa bem única. Eu já fui ao Rio, até outros países, cidades grandes. Acho que a quantidade e qualidade de literatura e produção cultural que está saindo das periferias aqui não tem algo igual em outra cidade mesmo. Então, essa é uma coisa que me tem surpreendido muito em minhas pesquisas nos últimos 10, 11 anos, vindo aqui a São Paulo, com a qualidade do texto, a qualidade da arte das capas dos livros também, os selos independentes. Você tem Vasto Mundo, tem o selo Sarau do Binho, tem o selo Elo da Corrente. Então, todo mundo podendo produzir seus próprios livros, ter esse controle também é uma coisa bem importante também. Acho que é bem marcante da produção literária aqui de São Paulo mesmo. Então, uma coisa que para mim é importante reconhecer e para as pessoas também reconhecer a importância disso. Porque às vezes eu acho que as pessoas pensam que a literatura da periferia é uma apêndice à literatura brasileira. Mas eu não vejo assim, eu vejo como literatura mesmo, literatura brasileira contemporânea, porque o que está sendo produzida é tão boa quanto um escritor como Fernando Bonassi ou Adriana Lisboa, esses escritores de destaque da literatura contemporânea. Então,
o que está sendo... A única diferença é que talvez os escritores aqui não têm tanto reconhecimento por fora, mas a qualidade para mim é tão como estes outros escritores reconhecidos. Poxa, é muito, muito bom ouvir isso, por vários motivos, mas eu queria citar dois aqui, né? O primeiro porque você conheceu a literatura brasileira através de Machado de Assis, Sim. né? E podia estar pesquisando Machado de Assis Sim. ou Guimarães Rosa até hoje, mas você está pesquisando a literatura periférica, a literatura oriunda de periferia, né? E o que eu vejo muito aqui hoje no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, eu vou muito em escolas, né? E sempre que tem que dar nome a alguma sala de leitura, alguma biblioteca, que tem que fazer algum sarau com o nome de algum escritor, os professores, as professoras, os diretores, eles lembram muito dos cânones, né? Sarau Machado de Assis, biblioteca Clarice Lispector, não sei que lá, não sei que lá. E é bacana ouvir alguém de fora, um professor, doutor da Universidade de Harvard, falando da literatura marginal e periférica, que o que você investiga, o que você descobre é a qualidade, né? Que não perde nada para esses cânones. Isso é uma lição muito importante para nós, né? Sobretudo para essas pessoas que eu citei aqui, né? Os professores que às vezes olham para os cânones, mas esquecem de olhar para o seu bairro, ali onde tem um escritor, um poeta de periferia bacana. E essa é uma coisa que eu gosto muito, que estou vendo agora, a recepção nas escolas, nas bibliotecas públicas agora, especialmente nas periferias dos escritores. Que eu lembro quando eu vim em 2011 pela primeira vez, só estava apenas começando a entrar um pouco os livros de você, outros escritores da periferia nas escolas. E agora, 10 anos depois, vendo que tem uma recepção muito grande agora dos escritores nas bibliotecas públicas, nas escolas da rede públicas também, porque acho que é importante para os jovens dos próprios bairros conhecer que tem escritores de nossos próprios bairros. Exatamente. Que estão aqui para ter esse orgulho, para ver que tem coisas que estão acontecendo de importância em nossos próprios bairros também. Acho que isso é muito importante. E aí eu queria aproveitar, a gente faz a crítica, mas a gente também tem que fazer os elogios, né? Interessante. A gente não pode cuspir no prato que a gente come. Eu quero aproveitar aqui e dar um salve para a Escola Estadual Jacques Cousteau, que fica no Miguel Badra, abaixo, em Suzano. Inclusive, foi uma escola onde o nosso editor aqui, o Douglas Cordeiro, estudou. Quero dar um salve para essa escola, porque é uma escola que faz a diferença e também porque eles pegaram a biblioteca que eles reinauguraram e deram o meu nome, né? Então, legal. Não dá só para a gente reclamar, vamos reconhecer também os lugares. E quero dar um salve para o projeto AEL, né, da Prefeitura de São Paulo, que é a Academia Estudantil de Letras, e também para a LP, Academia de Letras dos Professores, que tem uns projetos muito bacanas. Inclusive, eles têm um edital de aquisição de livros e que tem adquirido os livros de autores de periferia. Inclusive, eu, no ano passado, tive 2 livros meus adotados pela Prefeitura de São Paulo, graças a esses projetos da AEL e da ALP, que foram os meus livros Brechó, Meia-Noite Fantasia e O Dente de Leão, A Sustentável Leveza de Ser. Então, salve aí para essas instituições. Beleza? Maravilha, Eliseu. Essa literatura que a gente tem aqui, esse movimento, né, que tem vários nomes, várias denominações, seja literatura marginal, de periferia, maloqueirista, divergente e tal, esse movimento tem algo parecido lá nos Estados Unidos? Bom, tem literatura urbana ou literatura que vem de bairros, talvez marginalizados, urbanos, sim. Até minha tese de doutorado eu fiz um trabalho comparativo entre a literatura da periferia aqui de São Paulo com a literatura urbana latina de Nova York. Que lá tem um movimento que se chama New Yorican Poets, ou poetas de descendência de Porto Rico, porque tem uma comunidade grande de imigrantes de Porto Rico que moram na Nova York. Então, começando nos anos 70, teve um movimento lá muito forte de poetas, artistas plásticas desses bairros marginalizados em Nova York. Até hoje em dia tem um café muito importante que se chama New Yorican Poets Café. Só um parênteses aí, uma coisa diferente que aconteceu, né, nessa década aí lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? A literatura marginal,
Né? Isso falando através de uma pesquisa da Érica Peçanha, né? Sim. A literatura marginal, ela nasce aqui no Brasil na universidade, né? Um pouco pela classe média na época, sim, né? Em 1970 e tal. E lá já nos Estados Unidos foi diferente. Esse tipo de literatura nasce na região urbana, né? Sim, nasce na região urbana, em cidades como Nova York. E depois, nos anos 90, chegou uma nova geração também, nos anos 90 e 2000. E hoje em dia continua tendo vários escritores lá. Também alguns têm seus próprios editoras independentes também, lá no Bronx e Brooklyn também. E também nos anos 70 houve outro movimento que se chama Street Literature, literatura da rua, de escritores afro-americanos também. Tinha escritores como Donald Goines, tinha outro que se chama Iceberg Slim. Ele autopublicou um livro que se chamava Pimp, Cafetão, que explorou sua própria vida como cafetão quando ele era mais jovem. Uhum. E esse livro se vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Então foi um dos livros mais vendidos nos anos 60 e 70. Era uma antologia? Não, era quase uma autobiografia, quase, o livro. Mas se chamava assim, Pimp, Cafetão. Mas dentro da comunidade negra se vendeu quase 1 milhão de cópias desse livro. E esse escritor e vários outros tiveram muita influência na geração dos hip-hop dos anos 70 e 80. Muitos dos novos rapeiros no começo do movimento hip-hop nos Estados Unidos, eles veem esses escritores da rua dos anos 60 e 70 como uma influência em sua formação como rapeiros também. Então você tem, sim, a literatura parecida assim nos Estados Unidos. E, claro, tem uma história um pouco diferente, mas, sim, eu vejo muitas semelhanças nesses movimentos nos Estados Unidos, tanto como aqui também. Bacana. E toda essa pesquisa que você tem feito, todas essas descobertas com relação a esse movimento literário aqui no Brasil, o que você pretende fazer com ele daqui a alguns anos? Você pretende, sei lá, criar um festival literário nos Estados Unidos? Você pretende trabalhar com tradução? Porque geralmente os pesquisadores nunca perdem, né, o material que vai angariando ali, né? Sim. Bom, eu tenho muitas ideias e eu sinto que esta visita, esta vez, eu começo de vários projetos que podem durar por os próximos 10, 20 anos. Bom, no imediato vou escrever um livro que vai ser sobre essas manifestações culturais aqui em São Paulo. Vou escrever este livro este próximo ano, talvez terminá-lo ano que vem e publicá-lo talvez em 2024. Também estou desenvolvendo um projeto digital, uma área que me interessa muito. Nos Estados Unidos tem um campo se chama Humanidades Digitais, uma disciplina mais recente nos Estados Unidos. Está chegando aqui no Brasil agora, mas essa combinação de disciplinas humanidades com tecnologia para realmente entender coisas da cultura, da arte e literatura de formas diferentes. Então, estou desenvolvendo um projeto digital sobre também as manifestações aqui em São Paulo e para realmente mostrar essas conexões de formas diferentes que talvez um site digital pode fazer e não um livro tradicional. Uma coisa. E também eu tenho outra meta de um dia talvez fazer uma antologia em inglês. Sempre foi um sonho meu para se tentar. A coisa sempre é o desafio de tempo. Sempre eu tenho como ideias para 10 projetos diferentes, mas sempre o tempo é uma coisa que sempre falta. Mas esse é outro sonho que eu tenho de um dia também fazer uma antologia em inglês dos escritores aqui, para que as pessoas lá possam conhecer um pouco mais da literatura aqui de São Paulo. Acho que você conhece a pesquisadora Lucia Tenina, né, da Argentina? Sim, conheço ela. Até eu falei com ela também para pegar conselhos dela, que ela já fez 2 antologias em espanhol. E também ela me deu umas dicas também como fazer um projeto assim de uma antologia em outro idioma. Então, sim, ela me deu muitos conselhos bons também para o projeto. Eu tenho uma pergunta bastante complexa aqui. Sim. E o nosso tempo ele não permite a gente se estender muito. Mas no que você puder
colocar como seu sentimento, né? Você coloca, você fica à vontade. Mas se puder ser breve na resposta, porque ela é bem complexa mesmo, né? A própria pergunta ela já é complexa, já é grande, né? Quando eu li As Veias Abertas da América Latina, até me esqueci agora o nome do autor, Eduardo Galeano. Sim. As Veias Abertas da América Latina, me deu uma gastura, uma agonia, né? Porque eu fiquei focado semanas nessa coisa de que as pessoas vinham de fora, pegava tudo que tinha de valor financeiro e levava embora e não deixava nada aqui. Com isso, eu cheguei à origem do nome da cidade da onde o meu povo nasceu, da onde minha família nasceu, que Sim. é Berilo, né, uma cidadezinha pequenininha lá no fundão de Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha. E berilo é uma pedra preciosa, Sim. que foi encontrada nessa cidade, por isso o nome, né? Mas que se hoje você não encontra nada. E é uma cidadezinha assim, muito carente financeiramente falando, né? Sim. A gente não tem quase nada de estrutura na cidade. Outra vez eu fui contratado pela Fundação Vale para ir fazer uma palestra em Santa Bárbara, em Minas Gerais, e o motorista que veio me buscar aqui em Suzano, ele foi me contando sobre o trabalho da Fundação Vale e tal, e uma coisa me chamou a atenção. Ele estava falando que a Fundação Vale tinha acabado de se apropriar não, mas de ganhar o direito de explorar um espaço onde já tinha se cavado mais de 500 metros abaixo da terra, né? E até 500 metros era de uma empresa norte-americana. De 500 metros para baixo, a Fundação Vale poderia começar a explorar, né? Para tirar minérios, enfim, entre outras coisas. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. Falei, caramba, 500 metros abaixo, né? Já exploraram, ainda tem mais o que explorar lá no fundo. E eu fico pensando, o que fica para a população? E aí tem um trecho no seu currículo que fala que um pouco do trabalho, né, da Universidade de Howard e do seu trabalho também é de incentivar os alunos da universidade a se envolverem mais com a América Latina. Sim. Você fala uma coisa importante, porque os escritores da literatura marginal aqui em São Paulo sempre tiveram muito receio com estudantes, porque muitos queriam fazer entrevistas por telefone. Sim. Outros vinham, colhiam o que tinha que colher, iam embora, apresentavam, ganhavam nota, eram aplaudidos, eram aprovados na universidade e depois não dava nenhum retorno, não mandava tese para o autor ler. Então, durante muito tempo, a gente teve receios de dar entrevista para universitários e tudo mais, porque era uma espécie de As Veias Abertas da América Latina. Sim. Vamos vir, pegar o que tem e depois a gente vai embora. E você já está falando coisas diferentes, né? Como a Lucia Tenina, como a Leila lá na Universidade de Brown, né? Sim. A gente estuda vocês, a gente pesquisa vocês, mas a gente tem algo a devolver. Então, você está falando de antologias, né? Você está falando dos trabalhos que já estão sendo realizados também. Aí eu pergunto, depois de toda essa tese, né? Tem alguma intenção, né, nessa ideia de incentivar os alunos da Howard a se aproximar mais da América Latina, né? Sim. Essa intenção seria, por exemplo, um peso na consciência de que, olha, muito foi sugado da América Latina e agora a gente precisa entregar ao invés de sugar. Sim, acho que para mim, eu sempre, especialmente com meus alunos, eu sinto que eu quero que eles realmente conheçam a América Latina. E não somente, como você falou, tem uma coisa de lá, talvez eu vou lá visitar uma vez rapidinho e voltar. Mas realmente ter uma relação profunda com essa região. E eu acho que a educação é uma maneira muito poderosa para realmente transformar a consciência de alunos das pessoas. Então, uma coisa que eu gosto muito de usar é a pedagogia do oprimido de Paulo Freire, uma coisa que eu uso muito na minha formação como educador, também na universidade. Então, eu quero que os meus alunos participem ativamente no processo educativo, não somente eu lá dando aula, mas eu quero que eles se engajem com a material também. Então, lá também, muitas vezes, eu peço para eles fazer projetos onde eles têm que ir lá e pesquisar coisas de interesse pessoal, mas conectá-lo com o Brasil, com a América Latina,
para realmente ter essa conexão, porque eu acho que através da educação eles vão ter uma mente mais ampla e realmente, e através de conhecer outras culturas, outras perspectivas, eles também vão conhecer um pouco mais sobre a sua própria vida ou suas próprias experiências também. Então eu quero que eles tenham esse diálogo, relacionamento mais profundo com esses outros povos. Então, e como você mencionou também sobre, tem pesquisadores que só vêm, pegam essas coisas e vão embora. Então, essa é uma coisa que eu sempre tive consciência disso pela primeira vez que eu vim em 2011. Eu não queria fazer isso, eu sempre queria ter cuidado de realmente não só ouvir, peguei os livros, falei com o Sacolinho, outras pessoas, vou embora e nunca mais voltar. Porque eu vejo que, como eu falei antes, o que estão fazendo aqui é muito importante. Eu quero ter esse diálogo. E como eu fiz em 2013, eu fiz o curso onde eu convidei você, Binho e Rodrigo Cirico para conversar com meus alunos através do Skype. Eu queria realmente ter esse diálogo. E eu lembro naquela aula, em 2013, foi um dos cursos mais populares na universidade, no meu departamento. Até teve uma lista de espera, porque foi tão popular o curso. Eu lembro que tinha 2 alunas no curso que eram brasileiras americanas. Eles tinham nascido no Brasil, mas as famílias migraram para os Estados Unidos quando eram crianças. E uma das alunas veio para mim depois da aula final do semestre. Ele me falou, eu queria agradecer a você por ampliar minha mente. Que desde criança eu fui ensinada que a periferia é somente perigosa, só tem vagabundo, só tem crime, e agora eu sei que isso foi errado. Lendo os livros, ela adorou seu livro, 85 letras e um disparo. Até ela me falou que ela mandou uma mensagem para você por Facebook, você respondeu. Sim. Então, ela falou que esse curso realmente... Então, isso para mim mostrou o poder da literatura e da arte, de realmente mudar as perspectivas das pessoas. Então, os alunos ali leram os livros de autores das periferias aqui, debatê-lo no curso, conhecer os escritores. Isso realmente mudou a perspectiva deles, para realmente engajar no mundo de maneiras diferentes. E ela me falou, vou agora falar para todo mundo. Não, a periferia é um lugar que tem pessoas boas, lugar que realmente tem uma cultura muito importante, tem uma produção importante para contribuir para o mundo. Então, isso é a coisa que eu quero com a educação, que os alunos realmente conhecer outras perspectivas, outras comunidades, e assim realmente mudar de ideia. Então, isso eu vejo o poder do que estou fazendo através dos cursos, das pesquisas que estou fazendo, sim. Maravilha. Eliseu, tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falei para minha companheira, né? Que às vezes a gente está dentro de uma situação, a gente não consegue enxergar muita coisa, a gente precisa sair dessa situação para ver melhor, né? Sim. Ou seja, quem vê de fora vê melhor. É. E um dos seus objetivos, né, como professor, como pesquisador, é analisar de forma mais ampla a relação da esfera pública com as comunidades marginalizadas aqui no Brasil, né? Como é que você tem visto essa relação da esfera pública com essa camada mais marginalizada, né? Sim, acho que é uma coisa interessante. Especialmente agora, quando eu vim em 2011, tinha como incentivos como o VAI. Agora, 10 anos depois, eu vi que tem como, especialmente em São Paulo, tem como edital fomenta a cultura da periferia, tem o PROAC do Estado, do governo de São Paulo, continua a ter VAI também, o SESC também agora está fazendo muitos projetos com... Então, eu vejo agora os escritores da periferia, outras manifestações artísticas da periferia agora engajando mais com essa esfera pública hegemônica ou estabelecida de poder. E por muito tempo eu achei interessante porque eu vi que por muito tempo os saraus, os escritores estavam fazendo suas próprias esferas públicas alternativas. Talvez no passado não estavam parte desse mercado editorial tradicional, mas estavam produzindo seus próprios mercados ou hedges de literatura, de trocos intelectuais através dos saraus.
uma coisa que sempre me fascinei muito foi com os saraus, com a publicação dos livros, os escritores fazendo cartazes, mostrando as datas onde vão estar em cada sarau para o lançamento do seu livro. E achei isso muito bacana, porque assim faz os escritores do cânone fazem isso também, vão em tal livraria, em tal cidade para promover o seu livro. Então, os escritores da periferia estão fazendo a mesma coisa. Vou estar em tal sarau nesse dia, próximas no outro sarau, para promover meu livro novo. Eu lembro que em 2010 eu fiz um lançamento duplo, né? Eu lancei o Peripécias de Minha Infância e o Estação Terminal. Um ganhou, o Peripécias de Minha Infância ganhou a Bolsa Funarte de Criação Literária e o Estação Terminal ganhou o PROAC. Foi a primeira vez que eu tinha ganhado o PROAC. Foi em 2009, mas eu tive que publicar em 2010. Sim. E aí eu pensei, não vou colocar esse livro nas livrarias nesse primeiro ano, em 2010. Eu preciso inventar uns lançamentos aí. Sim. E aí você falou do cartaz, né? Onde o pessoal colocava onde vai estar. Eu fiz um convite, frente e verso, com os 40 lançamentos que eu ia fazer em 2 meses no sarau. Eu inventei uma caravana, né? De lançamentos. E aí até foi eu e uma equipe junto, né? Eu, o poeta Mano Cax, aqui de Suzano. A minha companheira Alan de Freitas, a Alanda, que hoje ela está com 13 anos, mas na época ela estava com 1 ano, né? Ela nasceu em 2009, estava com 1 ano. E a Cris, que por muito tempo me acompanhou também, eles me acompanhavam nessa caravana de lançamentos aí. Porque pra gente, inicialmente, a maior dificuldade era publicar um livro, né? A gente foi lá, quebrou a barreira do estudo, começou a aprender a ler, depois começou a aprender a escrever, aí precisava publicar o livro. Sim. A gente começou a dar nosso jeito. Eu mesmo, para publicar o meu primeiro livro, eu fiz rifa de um ventilador, de uma batedeira. Enfim, fui lá nas Casas Bahia, comprei lá esses troços, comecei a rifar e fui ganhando dinheiro. Depois fiz um show de rap numa escola lá no Jardim Revista, em prol do livro também, e consegui metade do valor para publicar. Enfim, a gente foi publicando. Depois vieram os editais de publicação, onde a gente conseguiu dinheiro para publicar os nossos livros. Então o problema não era mais como publicar. O problema era como escoar essa produção, porque a gente já tinha dinheiro, publicava lá. Eu sempre gostei de publicar acima de 1.000 livros, eu nunca gostei de publicar menos, porque eu gosto de ter livros para trabalhar, né? Mas aí eu chegava em casa e tinha lá 1.900 livros, 800 livros esperando para ser vendido. E aí a gente inventou essa ideia de, existe mais de 40 saraus no estado de São Paulo, vamos circular por esses saraus. Então a gente começou a escoar a nossa produção e eu acredito que agora nós estamos num momento de discutir a qualidade dessa nossa produção, porque assim, o problema não é mais publicar, a gente consegue verba pública, a gente consegue fazer meios de financiamento coletivo pela internet. Então, beleza. Agora, como é que a gente vai fazer para vender? A gente resolveu indo aos saraus. Então, eu mesmo, né? Semana passada eu estive aliás, essa semana eu estive no sarau da Cooperifa, lançando o meu livro Onde Estavam Meus Olhos, meu 10º livro, né? Então, isso a gente já está publicando, já está deixando na mão das pessoas e tal. Eu acredito que a gente está nesse momento de discutir a nossa qualidade. Foi muito interessante você ter falado aqui hoje sobre esse seu olhar, né, em cima da qualidade, né, da estética da literatura. Não, e até tem agora vários escritores foram indicados para o Jabuti também. Tem como Emerson Alcalde, ele ganhou pelo Slam Interescolar, ganhou o Jabuti. O Helena Silvestre do Sarau do Binho foi indicada para Jabuti também. Então, você vê agora... Nesse ano aí deve estar para sair algumas coisas boas também. Aí, hein? Então, essa é uma coisa também eu vejo agora que com o prêmio mais importante do Brasil agora estão começando a reconhecer essa qualidade da literatura saindo aqui de São Paulo agora. Então, eu fico muito feliz com isso também. Bacana, Eliseu. Legal. Tenho mais 2 perguntinhas aqui. A gente está chegando no nosso final. Depois eu queria também pedir para você uma indicação, que a gente tem um momento aqui. Mas antes eu queria fazer essas 2 perguntas aí. A primeira tem a ver com ciclos, né? Porque a gente inicia e encerra ciclos. Eu mesmo estou muito maduro nessa questão. Eu não choro mais na hora de encerrar uma coisa. Eu falo, mesmo que está dando certo, acho que agora é hora de encerrar. Quando você começou aí, acredito que você viu muita coisa, né? Nesse movimento literário da periferia aqui do Brasil, né?
que você enxergou no começo, que tinha no começo e agora não tem mais? Você enxerga que já está na hora da gente encerrar esse ciclo e iniciar um novo ciclo? Hoje, até uns 10 anos, os saraus eram muito populares. Hoje são os slams, né? Sim. Daqui a pouco os slams também vão deixar de ser popular. O que você está enxergando nisso tudo? Bom, sim, eu tenho visto muita coisa. Sim, desde a primeira vez que eu conheci esta literatura em 2007 até agora. Acho que naquela época, 15 anos atrás, especialmente quando eu vim em 2011, se eu via uma coisa que ainda estava crescendo muito. Eu via que os saraus ainda eram muito importantes naquela época. Eu até conheci a literatura que você mencionou, essa série de livros do Editora Global, que acho que foi uma das primeiras publicações por uma editora assim, do mercado grande. Sim, coleção Literatura Periférica. Então, achei isso muito interessante. Isso foi também quando eu cheguei em 2011, estava saindo vários daqueles livros. E eu lembro também quando eu vim em 2011, tinha muitas conexões entre os saraus, pessoas indo para um sarau para outro. Eu não vejo muito isso tanto hoje em dia. Eu acho que porque as pessoas ficam ocupadas com seus próprios projetos. Uhum. E uma coisa que tem mudado muito agora são todos esses editais. Tinha edital 10 anos atrás, mas hoje em dia tem muito mais. Tem o PROAC, tem esse fomento da literatura, da cultura periférica, ainda tem o VAI, tem coisas como o SESC. Então eu vejo agora que não que está acabando esse movimento, mas está entrando uma nova etapa, eu diria. Então agora eu vejo que está entrando uma etapa de mais produção. Sim. Acho que no passado era mais se desenvolvendo como escritores. Agora eu vejo esses escritores se mudando para o espaço de ser produtor cultural. Eu vejo isso com você. Você tem o Vasto Mundo, esse projeto de literatura e paisagismo. Lá no Sarau do Binho, Suzy e Binho agora também estão nesse papel mais de produtores culturais com os projetos que eles fazem. Também com o Sarau Elo da Corrente tem a editora. Então eu vejo muitos desses escritores agora se indo nesse espaço agora como produtor cultural, e não tanto como escritor. Que acho que é uma fase interessante. Estou curioso ver o que vai acontecer nos próximos 5 ou 10 anos. Agora as pessoas estão entrando nesse espaço como produtor e não somente como escritor ou artista. Então acho que isso é uma coisa interessante que estou reparando agora com o movimento hoje em dia versus 10, 15 anos atrás. E você acha que você consegue visualizar algum lugar onde a gente vai chegar, ou você prefere só esperar? Acho que eu espero esperar, sim. Eu posso ter minhas hipóteses, acho que tal coisa vai acontecer, sim ou não. Fala umas hipóteses aí, pô. Quem sabe aí? Tá sendo gravado, é bom que eu vou falar, deu certo a sua hipótese aí. Só por curiosidade. Acho que, para mim, agora que estão entrando nas escolas, então, para mim, estou curioso para ver se a próxima etapa vai ser como... Eu não diria ser como parte do cânone, mas agora ser parte desse... e agora que estão sendo estudados nas escolas, vão ser tão conhecidos como Machado de Assis ou Clarice Lispector, como estávamos falando antes. Então, para mim, estou interessado em ver se isso vai acontecer. Agora que estão entrando nas escolas, se esta literatura agora vai se tornar algo tão conhecido como estes outros escritores bem reconhecidos agora. Então, é uma coisa que me... Bom, é uma hipótese interessante, hein, cara. Eu nem tinha pensado nisso, né? Sim. Porque a gente fala bastante de disrupção tecnológica, né? Até uns 10 anos, aqui em São Paulo, a gente nunca imaginou que a periferia tá andando de táxi para cima e para baixo através de um pedido pelo celular, né? Aí veio a Uber. Aí, depois da Uber, veio a 99. É. Né? Então, assim,
A mesma coisa aconteceu com os aplicativos das redes sociais, de trocar mensagem, né? Orkut. Sim. Orkut a gente achou que não quer acabar. Daqui a pouco Facebook. Agora o Facebook tá saindo de um ciclo e a gente está investindo em Instagram. Sim. E essa hipótese que você levanta é bacana, porque assim, é um movimento, né? A literatura é um movimento, ninguém segura, mas ele vai encerrar um ciclo, vai passar. E a gente pode ter uma disrupção literária, né? Essa coisa do cânone, né? Eu fiz uma observação, né? Eu não digo reclamação, aqui hoje, dizendo que muitas vezes, na maioria das vezes, as escolas sempre escolhem Machado de Assis, Clarice Lispector, e que dificilmente pensam naquele escritor que é do bairro, que já é famoso, já é conhecido, saiu na televisão, viajou o Brasil e tal. Eles não pensam e tal, né? Mas isso também, dentro do que você falou, abriu bastante aqui uma hipótese para eu pensar e refletir nisso. Porque, de fato, né? Esse movimento está entrando nas escolas, né? Esses escritores que só estavam no sarau e que só davam nome para saraus estão dando nome para salas de leituras, bibliotecas. A Prefeitura de São Paulo está comprando os livros, mandando para as escolas. Legal, interessante. E também falando sobre essa ideia da tecnologia, eu vejo isso também com esse movimento, esse metamorfoses, que quando eu vi em 2011, muitos dos escritores de saraus tinham blogs. Sim. E depois mudou para Facebook ou Instagram agora. Mas agora estou vendo vários coletivos entrando em produção tecnológica mais avançada, talvez com cinema, com podcast como este aqui agora também. Então estou vendo isso também, que muitos dos escritores ou coletivos ou saraus agora estão produzindo mais usando tecnologia, seja com filmagem, com áudio, outras coisas também. Então estou curioso para ver onde isso vai também, além da palavra escrita também. Bacana. E o que o professor doutor Eliseu Jacob tem lido ultimamente? Bom, uma coisa que... Bom, é um documentário que eu estava pensando, que eu vi o mês passado. Se chama Verbo e Arte Brilhos da Brasa. Então essa já é a sua indicação, já, né? Minha indicação. Não, antes de você indicar... antes de você indicar, eu queria saber o que você tem lido. Porque assim, eu às vezes me vejo como um maluco, né? Sim. Às vezes eu tô lendo 3 livros. Um livro para eu ficar de boa, passar o tempo, né? O tempo que eu já não tenho para passar, mas enfim, eu quero ler por ler, né? Aí eu leio um livro para aprender algum tema. Eu tenho estudado muito educação financeira, né, ultimamente. E algum livro que tem a ver com algum estudo, ou com uma live que eu estou realizando, ou com um podcast aqui, né? O que você tem lido nessas questões, assim? Alguma coisa que... isso aqui eu vou ler por causa do trabalho, por causa da pesquisa. Isso aqui eu vou ler porque eu queria ler muito tempo. Bom, ultimamente estou lendo mais livros aqui dos escritores da periferia, que estou aqui agora. Então, ultimamente eu estava lendo o livro mais recente de Michel Iacchini, Medula do Verbo, uma coleção de crônicas, muito bonitas as crônicas dele. Então, acho que é um livro muito lindo para ver as reflexões deles, não somente sobre a vida pessoal, mas sobre questões mais amplas também. E também foi legal conversar com ele e ver como ele produziu o livro, como ele falou como a Você pegou aquela edição especial dele, muito bonita também. Sim, com uma capa bem linda. Ele me falou como a Ginha ajudou muito com a editorial, a organização das crônicas em sessões mais temáticas. Então, esse é um livro que estou lendo, estou terminando agora, esse livro agora, sim, um livro muito lindo. Maravilha. Então chegamos no nosso momento indicação. Tá. O que você tem aí para indicar para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo? Bom, é um documentário que eu vi recentemente, no mês passado, que foi produzido pelo Sarau da Brasa. Se chama Verbo e Arte Brilhos da Brasa. Verbo e Arte? Verbo e Arte Brilhos da Brasa. E um documentário muito lindo que conta a história da Sarau, mas também conta a história do bairro da Brasilândia, lá na zona noroeste de São Paulo. Também sobre os outros coletivos que fazem parte do Sarau da Brasa também. É um documentário muito bonito. E ele está disponível em algum lugar? Acho que por enquanto somente estão passando o filme presencialmente. Então eu vi o filme lá no Sesc Santana, na Zona Norte. Eles vão passar o filme em mais de 300 escolas públicas lá na Zona Norte de São Paulo.
Mas eventualmente eles me falaram que vão colocá-lo como no YouTube ou outros sites online também. Ah, ok. Beleza. Mas é um filme muito bonito. Eu recomendo para todo mundo ver quando tiver a oportunidade. A galera do Sarau da Brasa é uma galera cheia de energia. Toda vez que eu vou lá, que eles tocam aqueles tambores e começam a chamar o povo pro sarau, aquilo aí já me dá... Eu já lembro do que eu li sobre os navios negreiros, do povo tocando tambor e começando a, né, automaticamente a dançar e tal. E com isso eu quero entrar na minha indicação, né? Tô falando de navio negreiro aqui. E eu li um trecho aqui hoje do livro Escravidão, né, que faz parte de uma trilogia que é do Laurentino Gomes, né, o mesmo autor de 1808 e 1822, 1889, que é uma trilogia que fala aí da proclamação da República, da história do Brasil e tudo mais. Mas esse aqui que eu estou indicando é Escravidão, também é uma trilogia. Eu estou lendo aqui o volume 1. Eu comprei o volume 1 e falei assim, ó, eu vou ler, se eu achar que não, eu não adquiro os outros 2 volumes. Mas pelo que eu li até agora, eu já passei da metade. Pelo que eu li até agora, eu já vou encomendar amanhã mesmo, já vou encomendar os outros 2 volumes, porque eu gostei do que eu tô lendo aqui, coisas inclusive que é difícil de engolir, mas que infelizmente aconteceu, porque isso aqui é fruto de uma grande pesquisa, né? Então eu queria indicar para vocês aqui o livro Escravidão, né, do Laurentino Gomes, o volume 1, que tem como subtítulo Do Primeiro Leilão de Cativos em Portugal até a Morte de Zumbi dos Palmares. E aqui a gente fica sabendo coisas absurdas, né? Como a escravização dos indígenas aqui no Brasil, a forma como os negros foram entregues aqui na América Latina, no geral, né? E a forma como eles trabalhavam, isso é algo que a gente nunca pode esquecer. E muita coisa do que eu li aqui, eu tinha lido em Negras Raízes, do Alex Haley, e estava quase se apagando já da minha memória. Ainda bem que eu comecei a ler esse Escravidão aqui, beleza? Então essa é a minha indicação de hoje. Para terminar, tem uma curiosidade sua aí que eu sei e que você não falou aqui, mas você já foi intérprete da Dilma Rousseff, não já? Foi, sim. Conta rapidamente como é que foi isso aí, onde é que foi? Foi em 2017 lá na Universidade de Howard, onde eu trabalho. 2017 foi depois que ela saiu da presidência. Sim, depois sofreu o golpe. Do golpe em 2016. Então ela estava fazendo um turnê pelos Estados Unidos em acho que 9 ou 10 universidades lá nos Estados Unidos. E ela pediu especificamente para visitar a Universidade de Howard. Ela queria conhecer uma universidade negra. Porque quando ela era presidente aqui no Brasil, ela estava ajudando a criar uma rede de universidades com essa conexão com a diáspora africana, que se chamava Unilab, Universidade Luso-Afro-Brasileira. E acho que não chegou ao sonho completo dela. Acho que somente fundaram uma ou duas dessas Unilabs por causa do golpe. Então ela pediu para ir lá na Howard porque ela queria ver como é estar numa universidade negra. Então ela foi lá, teve 2 encontros, um com um grupo pequeno de alunos e professores da universidade. Então eu fui intérprete lá para ajudar. E depois ela fez uma fala num auditório assim grande com 300, 400 pessoas. Eu também trabalhei como outra intérprete com essa fala também. Nessa palestra ela estava falando sobre o que especificamente? Bom, com o encontro mais íntimo, ela estava conversando mais sobre o interesse delas na Universidade Negra e como funcionava. Na palestra mais pública, ela falava mais sobre sua experiência como política, sobre o golpe também, e sobre os desafios que estão da política que está agora acontecendo no Brasil. Então, estava falando mais de uma coisa mais amplas assim. Mas foi bom para o público lá, porque muitas das pessoas talvez não conhecem tanto a história da política do Brasil, especialmente a história recente com Lula, Dilma e agora com Bolsonaro também. Legal. Obrigado, Eliseu. Você está voltando agora para sua terra, né? Sim, infelizmente. Sim. Sim, não, já tem previsão de retorno já? Ainda não, mas pretendo chegar logo, sim. Só tenho que arranjar mais um dinheirinho para voltar de novo, mas sim, vai talvez no próximo 1, 2 anos pretendo voltar, sim. Acho que é importante ressaltar, você tá aqui nesse momento através de uma bolsa, né? Você recebeu uma bolsa também para estar aqui, né? Sim, uma bolsa da governo americano. Legal. Para
para pesquisadores fazerem trabalhos no exterior. Show. Então, acho que é importante você falar isso aqui, porque a gente no Brasil aqui tem uma caça às bruxas, né? Ou seja, caça aos universitários, caça às universidades, aos artistas, assim. E é bom ver que você está fazendo todo esse trabalho através de uma verba, né? De um governo de um país, né? Sim. Beleza, Eliseu, muito obrigado. Obrigado a você. Por ter vindo aqui no nosso Trajetos, por ter visitado mais uma vez a cidade de Suzano aqui. A gente circulou hoje aí pela cidade para você conhecer aí perto o Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada, né? É isso, meu querido. Muito obrigado. Obrigado a você, agradeço muito o convite hoje. Vamos que vamos. E esse foi o Trajetos, podcast de literatura, mas nem tanto. Queria agradecer à Secretaria de Cultura de Suzano por ceder aqui o Estúdio Público de Cinema e fazer um agradecimento especial a quem faz esse podcast acontecer, né? Então aí nas câmeras a gente tem aí o mágico Kio, a gente tem também a Renata Abreu. Agradeço também ao coordenador desse estúdio, que é o Herculano Oliveira. E a edição e direção desse podcast está sob a responsabilidade de Douglas Cordeiro. Nos ajude a divulgar este projeto, repassando, compartilhando para a sua lista de contatos, para os seus amigos e para os seus inimigos também, porque o conteúdo aqui é porreta. Quem falou foi o escritor Sacolinha. Um grande abraço.